Sinto que escrever livro não é tudo quanto basta. Sinto que a maior contribuição virá no dia em que conseguir lançar, na terra fértil, a semente da coragem e da vontade de vencer nos corações das mulheres que pertencem à geração do sofrimento. A minha maior realização virá no momento em que a planta brotar, no momento de vê-la crescer, mesmo antes de vê-la florir. Poderei já retirar-me da luta, repousar na sombra mais próxima, em paz e tranquilidade. Paulina Chiziane. Oi, gente! Aqui é o Afroleituras, um podcast, agora vídeo também, de indicação, discussão e leitura de autores negros e negras. Hoje é dia 31 de julho. É o Dia da Mulher Africana. É celebrado em diversos países da África, instituído em 1962 na Conferência das Mulheres Africanas, na Tanzânia, e também foi quando foi criado o Comitê de Organização Pan-Africana das Mulheres. Por conta dessa data significativa, o nosso podcast de hoje será de indicação de escritoras africanas. E terminando um Julho das Pretas só com indicação de autoras negras, né? Hoje de indicação de mulheres africanas, no episódio anterior de indicação de mulheres negras, também tivemos nesse mês Beatriz Nascimento, indicação de leitura e outras autoras. Um especial hoje será com 3 escritoras. Paulina Chiziane, aqui começamos com um trecho, Oyeronke Oyewumi e Yajiazi. 3 mulheres africanas com escritos diversos e importantes para o dia de hoje. Além delas, eu tinha dito no episódio passado, que talvez hoje seria sobre Chimamanda Adichie, mas também eu pensei que ela é mais conhecida e que seria interessante trazer escritoras talvez que sejam menos conhecidas aqui no Brasil. E também nesse mês a gente indicou a Sobonfu Somé, que é uma escritora africana, né, da Burkina Faso, que falamos sobre um dos seus livros, O Espírito da Intimidade, em um episódio anterior. Vocês podem achar lá no Spotify, que ainda não ouviu, que esse livro é muito bom, é uma excelente indicação. Hoje a gente vai começar por Yajiazi, porque as outras 2 escritoras eu vou relacionar com assuntos sobre mulheres, de acordo com 2 textos delas, né? Yajiazi é uma escritora e romancista ganense. Ela nasceu em Gana e depois, ainda criança, se mudou para os Estados Unidos. O seu livro, O Caminho de Casa, publicado em 2017, retrata a história de 2 irmãs separadas pelo tráfico negreiro e pelo colonialismo também, lá no século XVIII. Então, elas eram de Gana, do povo Fante, e uma foi traficada para os Estados Unidos e a outra foi para a Inglaterra com um soldado britânico. Cada capítulo do livro é o nome de um descendente dessas irmãs separadas e vai chegar até os dias de hoje, por cada descendente dessas 2 irmãs. Esse livro ele traz a mensagem do rompimento de laços que a escravidão causou, que diversas pessoas podem ser da mesma etnia, podem ser parentes, familiares, e não sabem por conta dessa separação forçada do nosso lugar de origem. Ela conta que a ideia do livro surgiu quando adulta ela voltou para Gana, fez uma viagem e visitou o castelo onde os negros eram levados para a América. Uma experiência que foi horrível para ela, mas fez refletir como não sabemos quais são os nossos lares e nossas ancestralidades, assim, nossos lugares de origem. Esse livro é muito bom, é uma ficção, mas uma ficção muito próxima à realidade, né?
Talvez eu possa fazer depois um episódio só sobre esse livro. Aí comenta aí se vocês querem. Vamos para a próxima indicação, né? Paulina Chiziane é uma escritora moçambicana, um dos países que também fala português, sendo reconhecida como a primeira escritora mulher a publicar um livro em Moçambique. Dentre suas obras estão os livros Baladas de Amor ao Vento. O mais famoso é esse, Niket, não sei se estou falando certo, Niket, uma história de poligamia, e Ventos do Apocalipse. Ela fala muito nos livros dela sobre as etnias banto. É muito interessante porque a etnia banto, que tem vários grupos étnicos dentro. A etnia muito presente aqui no Brasil, né? Então é interessante conhecer os trabalhos dela. Hoje eu preparei um episódio voltado a um dos seus textos, publicado em 1994, Eu, Mulher, por uma Nova Visão de Mundo. Esse é um texto que está disponível na internet, então por isso também trouxe para o episódio de hoje. Os seus textos têm em comum a mulher como protagonista, né? Nos 3 indicações de hoje, as mulheres são protagonistas, né? Então, também como Dia da Mulher Africana, essa homenagem. E nesse texto, a Paulina faz uma reflexão como a mulher está em tudo, e apesar de sua grande importância na sociedade, como fonte de vida, sua ligação com a terra e tudo mais, ela ainda passa por diversas dificuldades, até mesmo dentro das culturas e religiões. A autora reflete como seria se Deus fosse uma mulher. Ela analisa um pouco da Bíblia e algumas culturas bantus, para atestar a desigualdade entre homens e mulheres. Também ela pensa que não seria só necessário que Deus fosse uma mulher, mas eu não vou dar spoiler para que vocês possam conhecer. É um texto curto. Nesse texto, ela conta um pouco da sua história e seu amor pela arte, principalmente pela escrita. E o seu lugar de escritora, sendo uma mulher, mãe, trabalhadora e esposa, né? Num país que, no tempo que ela escreveu esse texto, vivia em guerra. Em suas palavras, também sinto que quando escrevo, uma nova vida me invade. Viajo embalada na emoção do mundo que construo no pedaço de papel. A escrita consola-me, estimula-me, é a herança mais bela que Deus me legou. Não posso desistir. Por conta que nesse momento ela enfrentava muitos desafios por conta do que estava acontecendo no seu país, inclusive ela foi militante, né? E como era difícil escrever passando por tudo aquilo. E para quem quiser conhecer mais as obras delas, ela tem esses outros livros que citei. Vamos para a próxima indicação. A próxima indicação é Oyeronke Oyemi. É uma pesquisadora e professora nigeriana. Esse nome, né, é específico da cultura iorubá, para quem conhece um pouco. Ela é de origem iorubá e sua tese de 1933, 30 anos da tese dela, é a invenção das mulheres, construindo o sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. Ele se transformou em livro anos depois, né? E hoje é um livro também para quem quiser conhecer mais. Mas hoje a gente vai indicar um artigo dela que está disponível na internet e fala um pouco desse livro. O artigo é Conceituando o Gênero, os fundamentos eurocêntricos dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas, que está disponível na internet. Nesse texto vocês podem pesquisar o título para ler, porque ele está disponível na internet. Aí ela faz uma crítica nesse texto sobre a teoria feminista de gênero
com base em que ela não se baseia em outras interpretações locais e apenas na realidade da mulher branca e seu núcleo familiar nuclear, principalmente da mulher branca europeia e dos Estados Unidos. Então, como é limitante essa teoria feminista em outras interpretações, né, em outras culturas. Em suas palavras, ela fala em que medida uma análise de gênero revela ou oculta outras formas de opressão. As situações de quais mulheres são bem teorizadas pelos estudos feministas e de que grupo de mulheres em particular, né? Com um pensamento que as mulheres são amplas, né? E a falta de análise de raça e classe também dentro dessa teoria feminista. No texto, ela pretende que experiências africanas sejam levadas em consideração na construção teórica geral e explica a dificuldade de aplicação de conceitos feministas para expressar e analisar realidades africanas. Que esse, inclusive, é um desafio central dos estudos de gênero africanos, no caso. A escritora vai se basear na experiência dos povos iorubás, que vivem no sudoeste da Nigéria, e em sua concepção de família. Assim, ela vai defender que no Yorubá tradicional, nas sociedades iorubás, gênero não era uma categoria importante, mas sim a antiguidade, no caso, a antiguidade no sentido de quem é mais velho. Esse é um breve resumo do texto, porque eu não posso falar todos os pontos, para que vocês possam ler e conhecer também esse texto. Então, eu fiz breve resumo de obras de 3 autoras, que vocês possam conhecer e pesquisar tanto sobre os textos como essas autoras e conhecer suas outras obras. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu procurei escritoras romancistas, de ficção, de história e também de pesquisa, né? Como ela, a Oyeronke. E eu espero que esse vídeo seja um incentivo para que vocês possam ler mais escritoras africanas, né? Que dizem tanto sobre nós, mas que a gente não, por vezes, não tem muito acesso. E vocês já leram Mulheres Africanas? Se vocês gostaram do episódio, podem seguir aqui no YouTube ou no Spotify e avaliar o podcast, né? Dá um gostei, porque isso é importante para indicar para outras pessoas. Também estamos com o Instagram, em que eu divulgo o podcast e faço outras indicações de leituras, o @afroleituras. No Instagram também coloco uma lista na Amazon de todos os livros indicados aqui no podcast. Alguns eu prezo por colocar textos que estão disponíveis também na internet, mas eu coloco essa lista na Amazon porque é onde eu encontro os livros e posso fazer uma lista. Se vocês tiverem indicações de livros de mulheres africanas, comentem aí para que possa conhecer. Eu não conheci o Caminhão de Casa e acho que é uma ótima indicação e pretendo fazer um episódio só sobre ele. É isso, gente. Essa é mais uma indicação do podcast Afroleituras. Beijos e boa semana. E encerramos nosso julho de indicação de só de escritoras negras.